Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo, tá trazendo para vocês aí as últimas notícias do São Paulo, tá? Você que tá chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, assim sempre quando chegar vídeo novo, você já recebe aí em primeira mão e não perde nenhum vídeo, nenhuma notícia aí sobre o São Paulo, certo? Todo dia tem vídeo novo aqui, notícias, tá? Para vocês, debates, pós-jogo, pré-jogo, tá? Então se inscreve aí, deixa seu like, que é muito importante. Sem mais delongas aí, vamos para o que interessa, vamos para o vídeo. Hoje o São Paulo está em dia, presidente? Nós temos hoje CLT em dia. O contrato do jogador, na grande maioria, é 70% CLT e 30% direito de imagem. E o direito de imagem, nós conversamos sempre com atletas que nós podemos atrasar 2, depois pagar fica 1. É uma conta corrente, como eu falei. Por exemplo. Mas isso é acordado com ele? Acordado, existe. É que hoje nós vivemos num mundo de redes sociais e que às vezes o clique clama por uma chamada que o conteúdo da matéria é outro, mas a chamada é muito ruim. São Paulo atrasa 3 meses. Primeiro que não é isso. Segundo que o que está acertado com os atletas é que, por exemplo, nós tivemos 2 grandes bilheterias, contra o Tolima e contra o Palmeiras. Já essa grande parte já está sendo pago direito de imagem pendente. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu já tenho esse comprometimento de acabar com a pendência. Então são situações que você vai trabalhando num conta corrente. É que, é claro, não é correto, né? Embora o direito de imagem é algo diferente do CLT, mas não é correto. Mas o que existe é uma cumplicidade boa, positiva, e que sabe que nessa gestão os atletas, a comissão técnica confiam. Senão não viriam para cá. Porque o que interessa é você encerrar o ano com os atletas em atividade e dizer, poxa, eu te devia isso, está pago, chega em dezembro, você coloca tudo em ordem. Então esse desajuste, eu também não falaria aqui, porque eu não posso falar e não acho correto falar, também é de recebíveis de outros clubes que eu não recebo. Eu tenho um fluxo de caixa. Clube A, clube B, não me paga. E eu vou dizer o seguinte, como é que eu vou fazer se eu não tenho essa margem? Eu não vou falar, olha, o clube A não me pagou. Não, eu não seria justo, porque pode acontecer comigo pelo ecossistema do futebol, que é sofrível. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes eu tenho um dinheiro para receber dia 5, simplesmente não chegou, e não chegou ainda. Mas eu não acho também justo eu chegar e dizer abertamente o irmão tal não me pagou. É o ecossistema que está errado. É por isso que nós brigamos para melhorar esse ecossistema. Mudando um pouquinho a pauta, dentro do São Paulo, o São Paulo tem um estádio que durante muitos anos foi um dos melhores do Brasil, mas o tempo foi passando. O Morumbi já não é aquele colosso do passado, de tamanho até que é, mas de conforto já não é tanto mais. Tem algum projeto de modernização do Morumbi? O São Paulo pensa em fazer alguma coisa para dar uma cara nova para o estádio? Como é que está isso, presidente? João, você falou a palavra importante, cara nova, né? O Morumbi é um estádio magnífico, é um templo do futebol, né? Quando você fala em estádio e arena, você fala assim, o Morumbi é estádio, né? E a arena é uma coisa um pouco modernizada, coberta, etc. Nós precisamos dar esse salto. Agora, é claro que eu não posso dar esse salto, porque eu não tenho nenhum recurso extraordinário, a não ser de equilibrar a dívida e fazer time competitivo para colocar numa plataforma de estádio. Porém, o São Paulo hoje atingiu números importantes que tem conversado com empresas, com empresários, e vamos discutir uma plataforma de uma reforma do estádio, sim, de uma modernização, sem perder o charme de ser um templo maravilhoso, que agregou lá clubes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, e acho que isso é importante. Agora, nós não faremos de forma irresponsável, que é assumir dívidas impagáveis. O São Paulo não pode, não tem essa questão de assumir, mas o São Paulo deve propiciar o investimento de parceiros ou de fundos que possam levar o Morumbi, que hoje voltou à cena dos grandes eventos. Nós fizemos 6 shows do Coldplay num período muito curto. Então hoje o Morumbi voltou, que também estava fora disso, ao calendário do entretenimento internacional. E com isso passa a ser uma plataforma importante para o futuro. E todos os investidores dessas áreas olham isso. E já conversaram conosco, e nós estamos conversando para que a gente, com muita tranquilidade, possa oferecer para o torcedor, quem sabe, um estádio moderno. Brasileiro, grande Edu Afonso, bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bem menos, mas se tem alguma coisa é porque aprendi com um amigo aí, que já era veterano quando eu comecei. Tudo bem, Abel? Grande abraço a você, abraço Natália, Eugênio, professor Celso Unzelt, fã de esportes, CT da Barra Funda.
quinto treinamento do Dorival Júnior neste recesso do Campeonato Brasileiro. Desde domingo, quando perdeu para o Palmeiras, domingo da semana passada, até esta quarta-feira, quando enfrenta o Atlético Paranaense, o Dorival Júnior teve 9 dias, pela primeira vez um prazo tão longo desde a sua chegada, para trabalhar o time do São Paulo, que no Brasileiro vem de 2 derrotas. Vamos lembrar que o São Paulo era terceiro colocado antes da penúltima rodada, foi enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, perdeu por 2-1 de virada e depois perdeu para o Palmeiras, despencou para a 8ª colocação. No meio destas 2 derrotas, teve uma vitória contra o Tolima pela Copa Sul-Americana por 5-0, que garantiu a classificação. Então o Dorival aproveitou bem esses dias, conseguiu descansar a equipe nas 2 primeiros dias da folga, segunda e terça da semana que vem, e deu mais um descanso ontem. E de quarta até sábado, e de hoje até amanhã, ele terá 6 treinamentos para preparar o time, para mexer na equipe, para tentar implantar alguma coisa que por falta de tempo ele não conseguiu desde a sua chegada. Mas aqui no São Paulo, companheiros, nunca é fácil, porque o excessivo número de problemas sempre atrapalha o plano de qualquer treinador. Então vamos lá, para o jogo desta quarta-feira, nas minhas contas, são 14 ausências. E tem de tudo, viu, Abel? Tem ausência por convocação. O Arboleda joga na terça-feira com a seleção do Equador contra a Costa Rica, às 21 horas. 24 horas depois, ele não tem condições de estar no Morumbi à disposição para o jogo contra o Atlético. Ele já jogou, entrou no primeiro tempo no amistoso contra a Bolívia no final de semana. O Pablo Maia foi expulso contra o Palmeiras, vai cumprir a automática. O Michel Araújo, além de ter pego um jogo do STJD, falou demais no intervalo do jogo contra o Corinthians, segundo os auditores, contra a arbitragem. Ele também tem um problema na panturrilha, um estiramento que não deve só tirar ele desse jogo, de algumas partidas futuras também. Além disso, o Pato está readquirindo a forma física, ainda não tem data de estreia. Erisson readquirindo forma física, também sem data de retorno, não joga mais de 2 meses. Felipe Alves e Orejuela estão encostados aqui, treinam, mas não são aproveitados. Ferrarese e Galopo estão no departamento médico e existe uma leva de jogadores que estão fazendo a chamada transição, sem data para retorno. Entre eles, o Igor Vinícius, o Wellington, o Thales Costa, o Jandrei, estão todos esses jogadores aí em recuperação. Dá um total de 14 atletas sem condições de jogo contra o Atlético Paranaense. Para um elenco que não é tão numeroso, perder 14 atletas é sempre muito complicado, mas é uma rotina que o São Paulo tem vivido, Abel. Não vou nem tentar arriscar aqui um time, mas para substituir o Arboleda, Diego Costa e Alan Franco são as opções. No meio de campo, Marcos Paulo, Wellington, Rato e até Luan brigam por uma posição. São as principais dúvidas do treinador para esse jogo contra o Furacão. Fora aqui do CT, ou fora das 4 linhas dos campos do CT, tem o problema do atraso dos direitos de imagem. Ontem o presidente Júlio Casares deu uma entrevista à CNN e confirmou o mesmo que havia dito a nós na semana passada. Não são 3 meses de atraso, mas em alguns jogadores, em alguns casos, pode chegar a 2. O São Paulo reservou parte da renda contra o Palmeiras e contra o Tolima e vai reservar outra parte da renda contra o Palmeiras pela Copa do Brasil para tentar colocar os direitos de imagem totalmente em condição dos jogadores não reclamarem. Disse mais, que isso é um acordo com os atletas e não acredita que isso interfira no rendimento da equipe dentro de campo, Abel. Rapaz, mas você falou uma lista ali. Tudo bem que no São Paulo não é novidade, porque desde a época de Rogério Ceni, aliás, antes, na época do Crespo, o São Paulo já sofria com esse tipo de coisa, de muitas lesões. Então chama a atenção, problema para o Dorival resolver. E chama a atenção também que o amigo Edu Afonso, ele brincou, ele disse, aprendi muito com você. Mas eu, na minha época de repórter, eu falava essa lista, mas eu tinha um papelzinho que eu olhava de vez em quando. O Edu nem precisa de papel. Ele é um monstro, ele tem tudo ali na cabeça, professor. Você viu? Nomes e condição de cada um. Está machucado, o outro está suspenso e machucado, o outro na seleção, sabia o adversário do Equador. Este é Edu Afonso. Obrigado, Edu. Bom dia, bom trabalho, amigo. Gênio. Boa sequência, valeu. E modesto ainda. Modesto, tá. E dentro da lista, um jogador, até olhei aqui para a Natália, fizemos um gesto, mas Alexandre Pato. Quando que o Alexandre Pato estará apto a jogar? Já faz tempo que ele não joga. Mas o São Paulo contratou já sabendo disso.
Mas eu fico pensando, mas o Alexandre Pato, quando que ele vai jogar? Foi uma aposta, né, Abel? E aí passa muito pelo momento do São Paulo. O Pato, ele pode ser o jogador que vai ser o diferencial do São Paulo que hoje carece. Pode ser. Esse pode ser foi pelo que ele já fez pelo futebol há alguns anos atrás, em outras temporadas. Mas ele é um valor alto. Pode-se dizer que não, mas ele é um valor alto hoje para a condição financeira do São Paulo. Então, é um risco que se corre por um cara que tem identificação, que estava se tratando no clube, mas esperar esse tempo todo e olhando para a condição clínica de 14 jogadores, é complicado, né? Pode ser útil para o São Paulo? Acho que pode, mas eu esperava que já chegasse em condição de jogar, né? Ou pelo menos com uma perspectiva mais próxima disso, porque problemas o São Paulo já tem muitos lá. Ainda for para esperar o cara aquecer o motor. Você vê que a imagem de oba-oba nunca falta, né? No celular, aqui, ali, estou chegando de cima do elevador, mas nós queremos ver o Pato jogar bola, né? E jogar bola, ele é... Na outra passagem pelo São Paulo... Eu gostei dessa imagem de cima do elevador. Você viu a imagem de cima do elevador? Ele ali no celular, imagem de cima... Mas nós queremos o quê, professor? O que a gente quer, professor? Nós queremos que ele jogue bola. Será que é pedir muito? Não, e faz anos que a gente está querendo isso. Será que o Viola está esperando? E olha, o pouco de bola que ele jogou nos últimos tempos foi no São Paulo. Professor, tempos modernos. Tempos modernos. Tempos modernos. Nós queremos que ele jogue bola. Tem muita gente que se satisfaz com esse videozinho. É isso. Muita cara e boca, né? Mas estamos falando do São Paulo Futebol Clube. Não tem ninguém que se satisfaz com esse videozinho. Então, tem? Abel... você vai nas redes sociais, é tudo videozinho. Faz um videozinho bonito, tá valendo. Jogar bola. Para alguns, é claro que não é para a torcida do São Paulo. Para alguns é suficiente ter muitos seguidores e etc. Que coisa. Influenciar digitalmente. Que fase. E o videozinho é decisivo nisso. É a fase de muitos clubes, né? Que se contentam, não estou falando que o Pato é pouco, tá? Mas se contentam no nível mais baixo. Porque a situação é tão ruim há algum tempo que tem poucas coisas que fazem uma grande diferença e para o tamanho dos clubes não seria assim. No caso dele, ele chega com certo crédito por causa da passagem anterior. Ele teve uma passagem pelo menos aceitável no São Paulo. Quase 10 anos, mas tudo bem. Você falar os clubes para os quais... Quase 10 anos. Eugênio. Os clubes para os quais ele podia voltar é o São Paulo. Corinthians. O Corinthians não volta nem na esquina. Que isso? Que isso, professor? Acho que o Inter, ele voltaria. A Laurinha não concorda, não. A Laurinha não quer ele no Inter. Ela vai dar um berro daqui a pouco. Laurinha do Gigantão, da Zona Sul? Laurinha do Gigantão. Aqui tem aquela memória afetiva daquele começo dele no Inter. Ela queria ele de volta. Fantástico contra o Palmeiras, aquele chapéu que ele deu no Mundial ali. Pouco, né? Mercado restrito. Eu acho muito pouco pro São Paulo. Bom, no Flamengo jogaria Alexandre Pato hoje? Não. Pois é. E ele brigaria por vaga para entrar em segundo tempo. Hoje. O que tem a ver o Flamengo? É porque o Flamengo é o nosso próximo assunto. Muito por bem. Isso, entendeu, Natália? Grande gancho, eu gostei. É o gancho. Gostei. Às vezes a gente força o gancho. Como disse o Edu, você já é referência há muito tempo, né? Pedro Henrique Torre, ao vivo, trazendo informações do Flamengo. Vou dizer agora aqui sobre a proposta que o São Paulo fez para o Savarino. Uma proposta de 3 milhões de dólares, né, diluídos ali em 3 anos de contrato, esse pagamento parcelado, um salário que é dentro da realidade, dentro do teto do São Paulo nesse momento, mas é uma proposta assim que o São Paulo fez muito num cenário em que o Fortaleza, que também tem interesse no jogador, tem ali a questão da contratação do Marinho. Então a contratação do Marinho talvez esfrie a negociação com o Savarino. E aí o São Paulo viu uma possibilidade de avançar, de fazer uma proposta, de chegar e tentar abrir conversas para contratar o jogador que de repente pode não parar mais no Fortaleza, pode esfriar a negociação. Muito na base da estratégia de negociação, essa oferta para o Savarino. Mas será que tem otimismo do São Paulo? São Paulo prega muita cautela em relação a essa negociação. Por quê? Um jogador jovem, é um jogador de 26 anos, é um jogador que tem muito mercado, é um jogador que olha também nesse momento para o mercado europeu. Então o São Paulo tá assim, muito pés no chão nesse momento, tá pisando em ovos, né? Porque é uma negociação que o torcedor
fica na expectativa, mas o São Paulo não tem ainda a certeza de que vai avançar nessas negociações com o Savarino, né? Que é um jogador que o Dorival Júnior gosta muito, deu o aval para o São Paulo tentar essa contratação, mas é um jogador que tem muito mercado mesmo, assim, é um jogador que está lá na MLS, nesse momento está inclusive sendo destaque do futebol norte-americano e até por isso desperta interesse de outros clubes, enfim, outros mercados, principalmente o mercado europeu, que o próprio jogador olha com bons olhos. Então o São Paulo está nessa pegada de ter muita cautela, inclusive uma pessoa do São Paulo me disse que acha muito difícil que o São Paulo consiga avançar, mas tem ali a expectativa, esperar o tempo mesmo, de mercado mesmo, assim, aquela coisa de você esperar e ter uma resposta, mas o São Paulo não tem assim um otimismo, não está otimista hoje que essa negociação vá para frente. Como eu falei para vocês aqui no vídeo, o São Paulo viu que o Fortaleza está fechando com o Marinho e de repente pode esfriar uma negociação com o Savarino, foi lá e se impôs no mercado e fez uma proposta, e é uma proposta até que boa, né? 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, pouco mais, para um jogador de 26 anos, que seria um baita de um investimento num jogador que o Dorival Júnior, por exemplo, gosta muito. Ou seja, do Salt Lake, né, que é o time da MLS que ele tem contrato, do próprio Savarino, e o São Paulo vai esperando essa sinalização nessa semana, que vai ser assim uma semana muito importante, assim, o São Paulo pode receber propostas e, claro, tentar avançar em negociações com alguns jogadores que o São Paulo tem ali no radar. E um deles, evidentemente, é o Savarino. Certo?